Hoje é 30 de agosto do ano 2008, dando prosseguimento às atividades do Projeto Memória História Oral, promovido pela Fundação Arquivo Memória de Santos, com apoio da Unimonte. Quem está falando aqui é a historiadora Sônia Maria de Freitas e quem está aqui ao meu lado é o historiador Roberto Tavares. Então, hoje nós temos um convidado, o senhor Vanderlei José da Silva. Eu queria, para começar, que o senhor dissesse quando e onde nasceu. Santos, 24/10/51. E seus pais são aqui de Santos também? Meus pais são catarinenses, mas vieram para Santos logo, ainda criança. E meu pai e minha mãe nunca saíram mais de Santos. Meu pai teve ainda quando criança, teve uma passagem rápida, questão de 1, 2 anos, no Rio de Janeiro. E aí vieram para Santos, se conheceram, casaram e tiveram 6 filhos. O que seu pai fazia? Meu pai era estivador. Qual o nome dele? Nicanor José da Silva. E a sua mãe? Amélia da Silva. Amélia mesmo, uma sofredora. O senhor Nicanor, você sabe me dizer quando é que ele entrou nesse trabalho? Meu pai atravessou a época da Revolução, onde nós éramos muito perseguidos na época. E ele foi, chamavam de cabeça de greve, né? Ele era o chefe da greve da fome, a primeira greve da fome no país, em 1964. E aí começou uma perseguição política porque ele era secretário de massa do Partido Comunista, que até então já não era aceito, né? Chamado Partidão. E aí começou uma perseguição enorme, não só na pessoa dele, como também toda a família, né, era penalizada. Em algumas ocasiões, a dona Amélia tinha até que pegar nós, crianças ainda, e se esconder na casa da minha avó, no porão de casa, aquelas casas com porão enorme. É uma história que a gente colocou, né? Algumas coisas boas e algumas tristes, né? Foi uma passagem muito dura na nossa vida, né? Mas foi superada. Ainda após 64, meu pai foi preso, né? Naquela época, DOPS, né? Levaram para São Paulo e nós não sabíamos o paradeiro dele. Mas teve muitas pessoas da sociedade aqui, de Santos, que se envolveu nessa passagem da vida dele, como pessoas como Delbos Camarão, Corte Real, né, que eram advogados e que se interessaram e viram que ele não aparecia e começaram. Pode continuar, então, concluindo o que o senhor estava falando aí dos 3. A dobra, o câmbio. O geral, o cara do chão, o geral. Na medida que eles tiraram os diretores do sindicato, acabaram com os diretores do sindicato, que foi até um ato irresponsável deles, que nós chamamos a atenção para isso, olha, lá na frente vai acontecer isso, e não deu outra, tá aí a desorganização, você entendeu? Os trabalhadores sem representação, né? Vai representar lá nos quase 14 quilômetros de Porto. E a lei só favoreceu os empresários que começaram a construir seus terminais, né? E eles, com os terminais deles, quando há qualquer movimento dos trabalhadores, eles entram lá em São Paulo, no Tribunal Regional do Trabalho, no TRT, entram por uma porta, já sai pela outra, com um interdito proibitório, uma liminar na mão, proibindo o trabalhador de passar até 200, 500 metros do terminal deles. E o desejo deles é operar
operar sem esses trabalhadores registrados ou cadastrados no sindicato, trabalhar com pessoal próprio, com salário de fome, entendeu? A COSIPA, inclusive, numa negociação coletiva com o nosso sindicato em 1997, lá tem o porto dela, né? Pier dela. Ela movimenta lá a base de 3 a 4 navios por dia, né? Tanto de granel, como até carga de terceiros, carga seca. E ela conseguiu, na justiça, trabalhar, e a nossa diretoria, infelizmente, depois de 21 dias de greve, segundo comentaram que foram traídos, os trabalhadores foram traídos pela diretoria, a COSIPA começou a operar com 3 navios para elas e requisitava um para o sindicato. E o que ela faz? Está lá, isso aí é flagrante, está lá. Quem quiser ver, está aí nos jornais, as denúncias nossas, que ela não pode cometer isso. Ela não pode operar dessa forma. Ela traz esse pessoal todinho de Minas Gerais, está lá jogado nos barracão que eles construíram lá, com uma banana e uma laranja e salário de fome. Por quê? Porque ela não quer pagar produção. Falar que o Lula também não sabe disso, sabe. Que o ministro do Trabalho dele não sabe, sabe. O ministro do Transporte não sabe, sabe. Está tudo lá, documentado. Sistema de escravidão que ela opera aí. E a gente chega a chamar para um debate a público o presidente da COSIPA, os seus gerentes, mas não vem ninguém. Eles desaparecem. Está lá, se for, a própria delegacia do trabalho aqui não está exercendo o papel que deveria exercer e atuar a COSIPA pelo sistema que ela trata lá, esses trabalhadores que ela traz de Minas Gerais. Impressionante. Queria que o senhor fizesse um balanço das suas 3 gestões consecutivas no sindicato. Quais foram as conquistas, olha, os fracassos? Fizesse uma avaliação desse... Em 1990, as nossas negociações eram realizadas lá no Rio de Janeiro com a SUNAMAN, Superintendência Nacional da Marinha Mercante, né? As negociações de reivindicações econômicas e sociais eram só lá no Rio de Janeiro. Depois que mudou a relação, que veio para fora do Ministério do Trabalho, né? E nós, em 1990, nós tivemos uma vitória de reivindicações econômicas que foi conhecida no país, e nenhum trabalhador conseguiu uma reivindicação já naquela época, em 90, 134%. Aqui causou uma inveja por parte de outros trabalhadores que não conseguiam mais do que 25% na época. E a categoria passou a ser reconhecida como bem remunerada. Aliás, o trabalhador nunca ganhou bem, razoavelmente bem, né? Quando faz para merecer um técnico, né? Tem as suas qualidades profissionais. E a gente sempre tem que colocar que o trabalhador nunca está bem. Isso é o nosso papel e é a nossa realidade. Entre outras vitórias, né, do social, nós tivemos aí algumas reivindicações atendidas pelo governo, porque nós, como estivadores, só empatamos com o sindicato do papelão nesse país. E fomos o único que construímos um hospital para atender a comunidade. E que hospital? Esse hospital nosso que é conhecido de todos, situado lá na Avenida Conselheiro Neves, 401 a 405, lá de esquina com a Rua João Guerra.
foi um hospital voltado, todos os seus 360 leitos, para o SUS. Só que o governo não dava a mínima atenção. E fomos diversas vezes no Ministério da Saúde, no Ministério da Previdência, principalmente no Ministério da Saúde, porque da Previdência, porque a tabela do INSS para os hospitais, a tabela do SUS para os hospitais, não pagava nem a refeição que você dava para o paciente que estava internado. E aí chegaram a ponto de falar para mim que eu não poderia ir lá em Brasília, me chamaram lá também, dizendo que eu não podia fechar o hospital como se fechasse uma quitanda. Eu falei, mas se eu fosse o português dando a quitanda, a verdura está me dando prejuízo e a fruta está me dando prejuízo, o que eu estou vendendo, eu vou vender, vou parar de vender. Aí algumas reivindicações nossas foram atendidas, algumas verbas veio para ajudar o hospital, porque você tem um compromisso e uma responsabilidade com a folha de pagamento dos funcionários. O nosso hospital, por sua vez, não sofria desconto nenhum na água, na luz. Nós, por não ser filantrópico, somos reconhecidos de utilidade pública, mas não somos filantrópicos. Então, não tem desconto de nada. Paga tudo, a chamada prancha, né, deles lá. E era tudo faturado. E ainda descontavam tudo que tinha que descontar da parte do governo. Grosavam. Então, se o hospital, vamos dizer, com seu serviço prestado no mês anterior, faturou, vamos dizer, 120 mil reais para pagar suas despesas, fornecedores, medicamentos, raio-x, tudo isso. Veja só. Ele era grosado quando, ao invés de eu ir receber os 120, eu só recebi 80. Aquilo ali eu vou fechar. Não aguento mais. Sem contar que às vezes você era obrigado até a atrasar o pagamento dos funcionários. Você tem uma ambulância, médico de greve, vai buscar um paciente. Ambulância sem médico ou sem enfermeira é táxi. Não é isso? Conclusão. Vou mandar uma ambulância buscar alguém doente, sem esses dois material humano que a gente precisa lá, não dá, fecha, não tem condições. Aí tinha que comprar arroz, feijão, essas coisas tudo num português, numa mercearia, porque ninguém mais queria fornecer. E é uma realidade. A gente chegou a certo domingo, eu pessoalmente e outros diretores meus, a tirar dinheiro do bolso para a gente comprar macarrão do domingo para fazer macarronada para os pacientes. O que eles pagavam para nós, olha só, você fornece para um paciente internado roupa de cama, água, luz, alimentação, café da manhã, o almoço, à tarde o chá com torrada, 18 horas a janta, 10 horas da noite outro chá, um leite, um café. Quer dizer, não pagava nem alimentação. Nem como é que eu ia sobreviver? Hospital aberto. Simplesmente pode dizer que tem um hospital e o governo não fazendo o seu papel. E nós, o único hospital construído por trabalhadores no país. Que diga de passagem, os trabalhadores do passado foram muito sábios. Eles se reuniram numa assembleia e aprovaram um desconto de 3% do ganho de cada um para construir aquilo lá, que eles entendiam que aquilo ia servir para eles quando ficassem velhinhos. Parece que eles estavam construindo um asilo e não um hospital, né? É que aquilo ia ser interessante para eles. E teve até outra proposta para que o trabalhador, o estivador, se tornasse armador. Não, vamos comprar um navio. Mas perdeu, essa proposta foi vencida e aprovaram construir esse hospital. Que hoje está lá, ainda está sendo todo reformado,
E é considerado um dos hospitais mais modernos. A sua estrutura foi fundada em 1960 e já com uma estrutura moderna para o ano 2000. Não foi o Neymar, não, o arquiteto não, mas foi construído com essa, né, essa estrutura que hoje é considerada a melhor UTI do estado de São Paulo, com 21 leitos, uma UTI mais moderna que tem. Incrível. E agora está lá o hospital sendo reformado que foi, isso a gente coloca também, classifica como vitória dos trabalhadores, foi uma vitória construir aquilo ali, foi até um desafio para eles mesmos. E hoje está com um convênio com a Vimed, né? Essa diretoria atual fechou um contrato com a Vimed, exploração, né? Vai administrar o hospital, até porque a gente também entende que cada um no seu devido lugar, né? Eu acho que toda a diretoria nossa, e nós pecamos muito, a gente também tem os nossos erros, mas fomos submetidos, ou levados a cometer certos erros, porque eu entendo cada pessoa no seu lugar, no seu devido lugar. Eu conheço muito de porão de navio, de reivindicar junto ao patrão, ao governo, de bater na polícia, a polícia me bater, de ir para a guerra, tudo bem. Isso aí eu conheço. Agora, administrar o hospital, não sou administrador hospitalar, não tenho essa capacidade. E não acho que ali é um lugar para ser administrado por trabalhadores. Né? Eu não vou ser uma pessoa que vou dizer, não, é meu que vai administrar, sou eu. Não, não é o meu papel. Eu acho que eu tenho que reivindicar. Assistencialista eu não sou. Né? O papel do sindicato não é esse. E agora parece que vai inaugurar, está sendo todo reformado devido à necessidade, ficou muito tempo parado, né? E uma ex-diretoria fechou um convênio aí com um pessoal também de Brasília, que levou o hospital a quase 10 vezes a situação pior que estava conosco, levou a, bem dizer, só faltava demolir o hospital. Né? Agora sim, está feito aí com toda a assistência médica para os trabalhadores. Essa foi uma das vitórias que eu gostaria sempre coloco, que eu acho que os trabalhadores fizeram a sua parte. O governo é que deixou de fazer a sua. Vou fazer mais uma pergunta, depois vou passar. Vou fazer mais uma questão, depois eu vou abrir para o grupo, tá bom? Ótimo. Bom, como é que é isso? Explica essa história de que agora, atualmente, é o seu filho, o presidente do Sindicato dos Estivadores. É de pai para filho, está no sangue, o que é isso? Não é de pai para filho, não. É de continuismo, não. É que ele foi levado à presidência do sindicato porque era um rapaz muito querido no cais, né, no posto, pelos trabalhadores. Era um rapaz muito educado. Essas foram as qualidades que ele reuniu para chegar à presidência do sindicato. E eu sou suspeito até de falar que é meu filho, né? Mas, graças a Deus, eu dei para o meu filho uma coisa que governo nenhum vai tirar: educação. Então, não é isso? E foi com muito sacrifício que a gente conseguiu, né? Reunir essas qualidades nele e o pessoal reconheceu. Teria que ser ainda aqui novo e inexperiente, mas me acompanhava, como eu acompanhei meu pai. Eu levei ele para muitas reuniões comigo. Uma vez nós fomos taxados pela revista Veja, e colocaram assim, na capa da revista. Eu, num armazém lá perto do navio, o chefe da máfia. O trabalhador é máfia. Capi de cabo. Eles deram uma estradalhaço. Eu entrei com uma ação contra a Veja, que está rolando até hoje. E eu também cometi um erro porque eu fiz uma cópia da Veja e levei
5.000 exemplares. Despachei aqui e fui receber lá em Brasília, distribuí no Congresso para todos os deputados e senadores. Quem não estava no gabinete, eu colocava por debaixo da porta. Coloquei, veja o que a Veja não viu. E fiz igualzinho as páginas amarelas dela. Tudo. Aí ela também me processou. Aí eu vi, né? A ação, segundo lá, eles estavam avaliando em mais de 2 milhões. Se ela perdeu, você que tem dinheiro para pagar, eu não tenho. Para ficar uma briga de cachorro grande. Mas, eu estou falando assim porque aí eu saiu nessa... E que eu era um homem protegido por Gastão Henrique, Mário Covas, até ministro. A vida colocou tudo isso. E que eu era marajá. Eu andava com relógio de ouro, pulseira de ouro, carrão de luxo importado. Colocaram tudo. E ainda colocaram que meu filho tinha isso, aquilo. Meu filho era pequeno, por isso que eu estou colocando. E ele saiu na página, lá no cantinho. Ele tinha o que? Acho que 14, 15 anos. Qual o nome do seu filho? Rodney Oliveira da Silva. E ele tá lá do meu lado, assim, por isso que eu lembrei, você, ó, o danadinho aí, rapaz. Um moleque que acho que vai dar pra política, viu? Ele não quis mais largar. Quando a gente saiu, ele achou que tinha que não ia suceder, aquele negócio todo. E foi eleito. Esse foi a trajetória dele, né? Mas por ser uma pessoa muito querida, porque no nosso processo eleitoral exige, né, daquele que vai votar, o trabalhador que vai votar, exige essas qualidades na pessoa. Tem pessoas que a gente é super antipática, que se pôr a cara numa chapa, aquela chapa não vai ganhar um voto. Tem. Pessoas odiadas mesmo. Pessoas que pegam o trabalho e não tem responsabilidade. Aquele outro que não paga um cafezinho para ninguém, que não vai no campo de futebol, não toma uma cerveja com o outro. Esse cara é mal visto. Ele tem esse cara aí, mó sujeira. Tem um cagueto, todo mundo odeia. E pô, esse cara aqui, toda chapa, tem alguém que serve como campainha. O cara põe o dedo. Esse aqui, nossa senhora, não quero nem ver. Vai lá, isca. Impressionante. Isso também tem tudo quanto é lugar, né? E ele chegou aí porque reúne essas qualidades. Simplesmente falo sempre que sou suspeito de falar que é meu filho. Mas está bem, já está no segundo mandato, as eleições é agora em outubro, 18 de outubro, porque é Dia Nacional dos Estivadores, né? Como também é dos médicos, conhecido até. E ele está tentando já ir para o terceiro mandato, vai tentar se reeleger. E está bem cotado até, né? Segundo que não tem ninguém para substituir, acho que a gente é contra essa posição, né? Ninguém é substituído. E ele está bem cotado porque alegam que ele é o que está mais inteirado na situação atual. E que se outra chapa vir a ser eleita, vai em Brasília, não vão abrir nem a porta do banheiro para ele. E ele tem acesso hoje a todas as autoridades, porque a gente, logo quando ele foi eleito, eu fiz questão, né? Era minha responsabilidade. Já que foi eleito, eu tenho que, pelo menos, dar uma luz, né? Uma orientação. E fui diversas vezes no início da gestão dele, fui com ele a Brasília, apresentei muitas autoridades, né? E ele pegou para mim e vai no caminho certo, pelo menos. E ele tem no pai o seu melhor conselheiro? Às vezes a gente discute, né? Algumas coisas que está errado, que está certo. Mas ele, diariamente ele fala, meu pai é meu espelho. E a categoria também, por sua vez, entende que, sendo ele o presidente, ele, como presidente, pode ir na minha casa 2, 3 horas da manhã, conversar comigo o que for preciso, e que se for outro não vai ter esse acesso, né, aquele negócio todo, e que a gente está aí para orientar, a gente tem para orientar, mas eles alegam que a gente está sempre, né,
gente ainda é muito conhecido em Brasília, a gente tem acesso a muitas autoridades, e que isso ajuda muito quem está na direção do sindicato. E sendo ele, a gente está aí para ajudar. E teme que amanhã, se não for ele, a gente não vai estar aí. Não, mas em primeiro lugar, a categoria, a gente não está vendo como filho. Não. Se poder ler. Fala alto. Então, duas perguntas. Primeiro, o senhor hoje é ligado a algum partido? É filiado a algum partido? Olha, eu vou responder para você uma coisa que me orgulha muito. Né? Ainda que hoje o nosso partido, eu sou MDB, eu não sou PMDB. Quando alguém fala assim, Vanderlei é do PMDB, até alguns queriam até que a gente disputasse a eleição para vereador, né? Já fomos muito procurados no passado para sair até para deputado estadual, deputado federal, porque até hoje no Porto nós só conseguimos uma vez lá eleger um deputado federal, que foi o Oswaldo Pacheco, que também foi cassado, né? Não terminou o seu mandato. Eu falo para todos, não sou PMDB, eu sou MDB da época de Mário Covas era MDB, o Fernando Henrique era tudo MDB, Ulisses Guimarães. Então a gente se orgulha de ser MDB e permanece no PMDB até hoje. E o meu filho vem a ser, até também foi procurado para ver se queria mudar para o PDT, né? Do Leonel Brizola. E a gente foi muito namorado por eles, querendo que a gente fosse para o PDT, que meu filho hoje vem a ser o presidente municipal do PDT. Mas eu sou ligado ao PMDB e vou tomar a liberdade aqui de fazer um pedido, hein? Se é na Globo, eles não pode fazer isso. Papa no primeiro turno. Tá, e agora a segunda, então. Bom, pela sua postura, pelo seu linguajar e pelo que o senhor está relatando, o senhor é uma pessoa muito escolada no meio sindical, né? Já tem todos esses anos também, né, como sindicalista. Então, tendo essa experiência, com certeza o senhor já conviveu e sabe driblar muito bem todas as correntes que se esfacelam dentro do movimento sindical. Sempre tem correntes, né, pensamentos e mesmo que às vezes não seja ostensivamente, existem facções ligadas a partidos e tudo mais. Então, como é que é dentro do sindicato dos portuários e das confederações, federações e tudo mais, como é que é como é que se dá essa convivência nessas correntes, né? Como são os embates, como é que vocês resolvem as questões, as diferenças internas de pensamento? Existe. Toda a diretoria, e até entendo que tem que existir mesmo oposição, né? Então são diversas correntes, como você colocou. No Rio chama-se facção, né? Aqui é corrente. Veja só. A própria oposição, às vezes, entende que a diretoria está certa, né? E muitas vezes não. Eles vão para a Assembleia, pau come, mas chega um denominador, né? No final se coloca as propostas e às vezes até a própria oposição vota a favor, às vezes não. Vocês conseguem compor? A gente consegue, mas é aquele negócio, né? Tem que ter jogo de cintura, porque... Muita política. A política ali, tem uns que gostam do amarelo, outros não gostam do azul, né? Isso existe, como existe em todos os sindicatos. Não é diferente, tá? Eu convivi muito tempo com sindicatos metalúrgicos em São Paulo, com 600 mil associados, né? E de lá também tirei muitas lições da própria oposição deles lá, né? Quando era Medeiros, quando era Meneghelli no outro do ABC, quando era Paulinho da Força Sindical,
E aí, eu falar em força sindical, até digo que eu também fui muito dedicado numa ocasião na nossa categoria, porque eu sou o fundador da força sindical, junto com o Medeiros. Né? Diga de passar até meu compadre, mas só que ele ia para lá e eu para cá. E veja só, nós criamos uma força sindical e as reuniões para a criação dessa força, dessa central, foram realizadas aqui em Santos, no nosso sindicato, Betão. Porque nós entendíamos que a CUT já não se identificava conosco. E que parece que ela não reconhecia trabalhador portuário. Parece que a CUT só via na frente dela, como trabalhador, era metalúrgico, professores, né, bancário. O trabalhador não tinha vez dentro dessa central, trabalhador portuário. Então nós criamos uma força sindical e fui muito criticado pela própria oposição, né? Que achavam que não tinha necessidade de se criar uma outra central, porque já existia a CGT, já existia a CUT, né? Como nós também começamos a fazer um trabalho, também fui muito criticado, mas, por outro lado, a própria oposição, como eu falei, elogiou. Nós tínhamos a intenção, isso foi lançado por nós, de criar um partido da classe operária no nível do Brasil. Começamos até a colher as assinaturas. Né? Depois, lá no meio do caminho, eu numa conversa até com o pessoal em Brasília, a gente não é que desistiu, a gente deu uma parada. Mas nós íamos criar um partido, já naquela época. Partido Sindical da Classe Operária. PSCO. E foi bem aceito a nível de Brasil. E eu até recordo que uma vez o falecido Davi Capistrano me chamou ali no Canal 3 e falou, Vanderlei, por que você vai criar um partido? Você já tem um Partido dos Trabalhadores, o nosso, vem pra cá. Não, Davi, você é muito meu amigo, mas não. Mas aí numa conversa até que eu, Ulisses Guimarães ainda, na época, e eu até quero contar uma passagem, eu não estou mudando, né, da ordem do dia, não. Eu admirava muito ele, porque no início, quando eu fui apresentado por Ulisses Guimarães, eu já, em 88, conversando com ele, e eu falava assim, esse velho está me tirando. Aí eu ia no gabinete, eu e o velho Pacheco com ele. Aí nós sentávamos no gabinete dele e ele ficava assim mesmo. Dormindo. Eu falava, ó, Pacheco. Aí nós falando. Mais de meia hora, falando mais de meia hora. Daqui a pouco, nós levantávamos. Terminamos de falar. Ele sabia tudo que nós conversamos. Tudo que nós estávamos falando. Impressionante. Nunca tinha visto. E eu fiquei, falei assim, velho, está me tirando. Não vou me mandar aqui não. Está dormindo, eu estou falando, ele está dormindo. Era assim. Todo mundo que ele atendia era assim. Dormia, mas dormia mesmo. Depois sabia tudo que falou. Falei, que porra. Que espírito é esse? Bom. Não sei se respondi a tua pergunta. Alcides. Mas a oposição existe e a gente respeita também, né? Mas são bem. O Alcides agora. Eu queria saber do senhor o seguinte: em 78 acabou a concessão de 90 anos da antiga Docas de Santos, que tinha conseguido ainda na época do 27 e tal. Aí houve um período de transição em 80, o governo criou a atual Docas, que é a FUTESP. Eu queria saber o seguinte: do ponto de vista do trabalhador, na época, o trabalhador portuário já extrapolando até o limite assim, do estivador, todas as categorias, né? O que representou para vocês, né? Quais eram as expectativas? Enfim, o que se discutia, o que estava rolando entre o trabalhador em relação a essa mudança? Olha, era mais a mudança que houve, foi mais no quadro efetivo do esportuário, né? Até que para nós, avulso, mudar a razão social não quis dizer nada para nós. Mudou só entre eles. Nós sempre lutamos, né? Porque entendemos que o Porto de Santos tinha que ser administrado aqui por Santos.
entendeu? Mas é o estado de São Paulo. Você, para tratar qualquer assunto da CODESP, você tem que subir a serra, né? E nós temos funcionário de carreira aqui, e não é o fator da razão social que vai impedir que a gente continue lutando pela autonomia do Porto de Santos, né? Já houve movimentos aqui para a gente mudar. Hoje já foi criado aqui em Santos a Secretaria de Relações de Assuntos Portuários, que está instalada até lá no prédio da Prodesan, que os trabalhadores passaram a ter mais atenção. Mas em relação à CODESP em si, quando mudou para a Companhia Docas do Estado de São Paulo, nem os trabalhadores se manifestaram porque não quis dizer nada. Eles continuaram os seus empregos garantidos, né? Continuaram com os seus direitos garantidos. Mudou somente para a Companhia Docas do Estado de São Paulo. E nós sempre entendemos que nós temos funcionários de carreira aqui excelentes, com uma capacidade fora do comum para administrar aqui. Só que fica distante essa relação, né? E a Companhia Docas do Estado de São Paulo, ela é, na realidade, administrada pelo Ministério do Transporte. Entendeu? E essa jogada de mudar a razão foi o fator de tirar o dinheiro daqui e levar para lá. Porque se ela permanecesse Companhia Docas de Santos, o dinheiro teria que ficar aqui. Que até ela foi administrada, a Companhia Docas, pelos Guilhem, 99 anos, concessão de uso. Eles exploraram, e nunca o trabalhador deixou de ter assistido os seus direitos, quando era administrada pelos Guilhem, que leva até o nome lá da Avenida Portuária. Agora me parece que tiraram o Guilhem e colocaram em Mário Covas. Deram um chute nele lá, mas houve, né? Mas a família, inclusive, era até do Rio de Janeiro, família Guilhem, né? E os trabalhadores foram a época que eles tiveram uma vida digna. Todos os trabalhadores da CODESP, todos os portuários, né? Mas ela nunca mexeu conosco. Hoje a CODESP, pela Lei 8.630, é a única autoridade portuária. Então ela hoje serve até a diretoria da CODESP como mediadores em algumas negociações, que estavam falando agora, até esses últimos dias agora, em decretar uma greve, e que estavam chamando a diretoria, o presidente da CODESP, para ser o mediador, porque, na realidade, a CODESP hoje interfere, sim, na relação até dos avulsos, que são conferente de capatazia, conferente do Sindicato da Administração Portuária, conferentes dos avulsos, né? Não é isso? Hoje ela serve até como mediador. Tá? Respondi a sua pergunta? A nossa colega ali atrás. Meu nome é Adriana. Queria saber, quando você se tornou presidente do sindicato, como é que foi a sua relação com os não sindicalizados? Como é que foi estar do outro lado, né? Olha, é uma barra para qualquer presidente, né? Por mais que você dê um tratamento à altura para o não sindicalizado, é o sonho dele, é o objetivo dele chegar a ser sindicalizado, para poder competir, né? E não ficar só naquele segmento que só é utilizada a mão de obra dele quando existe, né, excesso de trabalho. Então, em alguns momentos, eles fazem até movimento de concentração na Praça Mauá, instalam barraca lá, para reivindicar o direito deles ser sindicalizados. E ocorre que não tem como você enxugar o quadro. Quem está fora quer entrar, quem está dentro não quer sair, né? E eles fazem movimento de protesto na porta do órgão, gestor de mão de obra, né? Que hoje essa relação é com o órgão, né? Na realidade, o sindicato não tem culpa de nada, só que não tem como, vamos dizer, sindicalizar 200 homens
se tem home até em excesso. As equipes hoje são reduzidas, dada a automação, né? As equipes foram negociadas e têm que ser reduzidas. Não existe mais, vamos dizer, é uma realidade, o trabalhador, por mais que lute, né, contra a redução de número nas equipes, número de homens na equipe, o patrão vem com a posição dele, que não há necessidade de utilizar 8 homens para descarregar um container. Então ele reivindica, o patrão também reivindica, só 4 homens. E aí você tem que negociar. Conclusão, para chegar por causa do que você perguntou aí. Veja só, as equipes são tão reduzidas e esses homens querem ser sindicalizados, né? Veja só, ainda que em outras categorias, até diferente, que as pessoas lutam para não pagar o sindicato, entendeu? Porque a Constituição deixa bem claro que não é obrigatório, né, a mensalidade do sindicato. Não quer nem pagar sindicato, não é obrigado a ser sindicalizado para trabalhar lá. Para ser metalúrgico não precisa ser sindicalizado do sindicato de metalúrgico. No nosso é o contrário. Para participar da divisão do trabalho, da disputa do trabalho, né, tem que ser sindicalizado. Houve até uma briga interna nossa lá, que 3 associados foram para a justiça para não pagar o sindicato. Esses 3 ficaram marcados pela categoria. E chega até a via dos fatos, você entendeu? Mas sempre existe um conflito dessa força supletiva com a diretoria do sindicato, porque eles reivindicam que o sindicato não pode atender. Certo? Mas algumas coisas são paliativas e chega a um consenso e eles entendem, olha, vai sindicalizar 50 no final do ano, aí eles saem satisfeitos, tudo bem. Wanderlei, Mais uma vez passou. Wanderlei, tem cavalo na estiva? Tem cavalo? O que é cavalo? Esse é um negócio complicado, né? O cavalo, isso aí. Cara, em cada porto tem um nome que é dado para esse tipo de negócio aí. Cavalo não existe, o homem cavalo é cavalo. Né? É assim, eu peguei trabalho e botei um cavalo no meu lugar para trabalhar para mim. Isso não existe. Até porque existe uma fiscalização rígida da Delegacia Geral do Trabalho, do órgão gestor de mão de obra. Né? Isso não existe. O que existe é um revezamento, né, entre nós, que é o chamado quarteio, quarto. Né? Quarto. Então, aquela operação que está sendo realizada lá com 8 homens, chegou a um ponto que dá para a gente se revezar, um ir lá tomar um café, um fazer um lanche, certo? E fica segurando, só 8. 4 fazem, enquanto 4 vai lá, faz um lanche, isso, aquilo e volta e retorna, você entendeu? Isso aí é um vício nosso, é um vício. Ainda que errado, mas é um vício nosso. Cavalo não existe. Lá em transporte o nome é índio. Onde que é índio? Índio é Paraná. Paraná é índio. É Paranaguá. Índio. E aí, olha, voltando até a pergunta dela lá, é porque no caso nosso, da força supletiva nossa, né, eles não pagam recibo. Tá? Eles têm todos os seus direitos, férias, 13º, tudo direito, eles não pagam recibo. Diferente de outras estivas do Brasil, que a força supletiva, chamado Bagrinho, paga o sindicato, e aí ele tem o direito de exigir. Aqui no nosso caso ele não paga nada, certo? E ele reivindica. E lá, por exemplo, em Paranaguá, a própria força supletiva chegou até disputar as eleições lá e ganharam as eleições e passaram a ser a diretoria. Tomaram de ação do sindicato. É verdade. Aqui não, você entendeu? Agora o colega nosso lá atrás. Se identifica. Wanderlei, meu nome é Alexandre, professor de História. Gostaria de saber, senhor, o seguinte, a gente sabe a importância da imprensa para a divulgação dos movimentos sindicais, né? E na capital, no ABC, existe uma visibilidade, talvez, não sei qual é o motivo,
e lança algumas estrelas, né, como o José Magno, o próprio Lula, o Medeiros, que o senhor citou aí. O senhor teve apoio da imprensa de São Paulo para que isso reverberasse para o Brasil inteiro, sendo que Santos, o Porto de Santos, é um centro nervoso da nação? O senhor teve apoio da imprensa e da mídia de São Paulo para as reivindicações dos portuários de Santos? Vicentinho também. Eu não vou falar para você que a gente se considera, bem dizer, uma família, todas essas pessoas que, né, viveram um movimento sindical, como Vicentinho, Medeiros, Lula, né, Meneghel, entre outros, presidentes de centrais que já faleceram, outros que estão vivos. A gente sempre estivemos juntos em todas as lutas, né? Uma convivência direta com eles. Mas da imprensa em si, eu sempre, olha, eu nunca deixei de agradecer a imprensa. Eu nunca deixei de, em todos os momentos, em todos os movimentos nossos, e até nas nossas assembleias, quando a imprensa, né, vai fazer a cobertura, nós nunca deixamos de agradecer a imprensa. Ocasião, queriam até virar o carro da Rede Globo, porque a Rede Globo é odiada pelos trabalhadores do porto. Para entrar no porto, eles têm que vir pedir autorização e o nosso apoio. Se nós não formos lá como liderança, eles viram o carro, já o carro na água, fazem tudo. Queimam, tocam fogo. Eles fazem de tudo, né? Mas eu nunca deixei de agradecer a imprensa pessoalmente. Agora também eu não sei, não entendo, porque eu também fui tão malhado pela imprensa, quando para outros era uma cobertura completa, né, de divulgar qual era a proposta deles e tudo, e nós sempre fomos marginalizados pela imprensa, diga-se de passagem. Ocasião, a Folha de São Paulo e o Estadão me chamam de Hitlerzinho. Nazista. Hitlerzinho, tá lá. Eu falei, não convém nem dar resposta, né? Colocaram lá no Correio Brasiliense, um dos jornais famosos, né, de nome no Brasil. Se fosse roupa, era grife. Falei com um nome forte, Correio Brasiliense. Pois o chefe da Casa Civil, Humberto Costa, ele escreveu uma matéria nesse jornal e colocou uma foto minha, uma da minha esposa e uma do meu filho. O meu filho com uma BMW na cabeça. A minha esposa com, não sei se é uma Toyota. E eu lá com, sei lá, um carrão também. Olha só, mas por que isso? Por que tanta perseguição? Quando para outros eles dão uma cobertura, agora eu tenho uma coisa de bem, né? Eu sou franco a falar. Vai ser muito difícil você me ver na televisão eu pagando, tá? Tem gente que paga para sair na televisão. Tem gente que banca, né? Mas vivem disso. Tem sindicalista que você vê ele quase toda hora na imprensa, em programa de televisão, opinião, sei lá, todos os programas que tem aí. Isso, mas pagam, né? É uma coisa que o Jô Soares, quanta gente que paga para ir lá, não é verdade? Agora nós não temos esse costume, não é do nosso... Por que o senhor acha que não tem esse mesmo apoio com os outros sindicatos na imprensa de São Paulo, em relação aos portuários? É porque, olha, veja só, o trabalhador portuário, ele tem uma marca, sabe? Tem um carimbo que ninguém vai tirar mais dele. E eu falo isso, não sei se me orgulho, às vezes fico até chateado ou revoltado. Por quê? Porque o estivador, ele tem uma história, né, dentro do movimento, e isso também pegou em Santos, foi o que marcou também a cidade de Santos como a capital do sindicalismo, eu volto a repetir, porque se desse uma tapa no enfermeiro lá na Santa Casa, a estiva parava. Para tudo. Empurraram o cobrador lá do bonde, para tudo. Era assim. Você entendeu? Isso, a imprensa,
nos vê com uns trabalhadores, sabe, radical, sei lá. Alguma coisa existe. Se não é isso que eu penso, realmente a imprensa nos vê com maus olhos porque entende que nós somos trabalhadores de um segmento sem importância para a economia brasileira. Que é o contrário, né? Nós temos uma grande participação no PIB. Você veja só que nós estamos caminhando aqui para movimentação de mais de 180 milhões de containers ano, já estamos competindo com muitos esportes. Estados Unidos, a Europa, já estamos chegando perto. E ainda estamos longe de alcançar esse número, porque quem mais está escoando os produtos aqui são os terminais, como Libra, Santos Brasil, né? O porto público ainda continua abandonado. Entendeu? Não há um investimento que deveria existir, senão nós já estamos competindo com muita gente aí fora. Mas veja só, mas voltando sobre o assunto da imprensa, desconhece a nossa participação, né? E, diga-se de passagem, 70% de toda a carga escoada pelo nosso país, manufaturados, tudo, é pelo Porto de Santos. Em outros estados, você vê a imprensa dar um tratamento para esses trabalhadores portuários de outra forma, mais amável, sabe? Mais atenciosa. E nós temos essa marca e eu acho que vai ser, ainda vai levar muitos anos para ela sumir. É uma cicatriz. Infelizmente, né? Porque a gente trata a imprensa bem e eu tenho uma boa relação com a imprensa, principalmente aqui de Santos, com o Santini. Já fiz movimento contra o Santini, sim. Fiz um movimento em Santos para ninguém comprar a tribuna. Cada vez que abriu uma página, era pau no Vanderlei. Cacete nele. Aí fiz um movimento lá e não gostou. Aí, com o decorrer do tempo, nós fizemos amizade. E fui tomar café até com o velho falecido, com o Clemente, que é o filho. Até com o filho que faleceu também. Começamos a ter uma boa relação. Aí começaram a... Não elogiava, mas também não batia. Aí já sossegou um pouco. Mas foi bom. Vanderlei, Respondido? Muito bem, sabe? Obrigado. o Porto, desde o início, teve uma presença muito forte de portugueses e de espanhóis, né? A greve dos espanhóis também, a imprensa marcou muito a Estiva de Santos, porque a Estiva parou, né? Teve um navio que chegou aqui com 4 presos, tipo uma jaula, colocaram eles lá, eles traziam, tinham assim perto do convés do navio, um local reservado, que eles trouxeram presos lá dentro e a Estiva parou tudo, era um navio espanhol. A imprensa também naquela época marcou esse trabalho, porque por que parar a nação? Por que parar o Porto de Santos? Por causa de uma coisa que não tem nada a ver com a gente. Não. Tá errado, para. É assim. Eu vi a ficha das lideranças lá no DOPS, desses trabalhadores que estavam liderando esse movimento desse navio aí. Raul Soares. Mas o que eu queria saber é que com o passar do tempo, os filhos desses imigrantes foram assumindo, né? Os velhos foram se aposentando e os filhos assumindo, ou foram os nordestinos, mineiros, que foram entrando para as docas? Nós sempre tivemos na nossa categoria pessoas de origem, vamos dizer, norte, nordeste, né? E muita gente de lá trabalha para cá. A vida lá muito sacrificada. Um tinha um parente aqui, mandava dinheiro para lá e uma carta junto, vem para cá, vem trabalhar aqui. Aí chegava aqui, ia lá, conversava com a diretoria do sindicato, e aquela pessoa era daquele time, da diretoria, pode trazer, eles falavam assim, pode trazer seu irmão, seu primo, seu pai, seu avô, traz, que eu ponho ele aqui no sindicato. A mesma coisa português, né? Eu tinha muito português e muito nordestino na nossa categoria. De Santos era pouco. Tinha mais nas docas, né?
porque as docas eram um trabalho garantido, com vínculo empregatício, né? E o avulso não tem qualquer garantia. Então muitos optavam, o pessoal daqui, da nossa cidade, da nossa comunidade, optava para trabalhar nas docas. Ou então em outros sindicatos, de conferente, né? Alguns até de vigia. Mas lá para o porão do navio a procura era muito pouca, pelo pessoal daqui. Então vinha muita gente de fora, tanto portugueses como nordestinos. A história do Jacinto, que conseguia carregar 6 sacas, é mito ou realidade? Naquela época era chamado trapilho, né? Eram umas pranchas, porque não existia nem conferência. O trabalhador tem a sua inteligência, né? Ele sabe que ele, vamos dizer, ele vai ganhar produção. Ele, preparado fisicamente, ele levava o maior número de sacos na cabeça. Não sei também se é 6. 5, né? Como ganha produção, né? Eu falo assim que eu não sei, está lá, está registrado, mas eu não vi. Eu gosto de falar aquilo que eu vejo. E tem até a foto, até hoje, é uma foto histórica. O trabalhador levando 5 sacos de café, subindo aquela prancha, aquela chamada trapilho, né? Para jogar no porão do navio. E todos eles pegavam um barbante, e cada saco que ele levava, ele dava um nozinho. Ao término da operação, eles pegavam assim e começavam a contar. Olha, eu embarquei 280 sacos. Só ele. Então ele ia receber, ser remunerado pelos 280 sacos. Então ninguém chutava ele, não. Aí que ele chutasse um saco dele, que ele sabe tudo direitinho ali. Cada um tinha seu barbantinho e ia contando. Porque não existia conferência na época. Pode perguntar. Posso? Vanderlei, eu vou mudar um pouco o foco, mas a gente sabe que sempre existiu uma relação intrínseca entre o porto e a vida noturna. Santos possui uma zona chamada Zona, uma das mais famosas do mundo. Mas pouco. Então eu queria que você contasse para a gente um pouco desse tempo, né, dessa vida noturna. Olha, e a gente até também se orgulha. Eu sei que a família deles não se orgulha com isso aí. Mas, a exemplo do estivador, era difícil você não ver um estivador de terno branco, de linho mesmo, linho puro, Panamá. Eles iam, trabalhavam, saíam do trabalho, tomavam o seu banho, lá nos vestiários, os banheiros das docas, vestia de volta o seu terno e ia passear um pouco. Todo trabalhador tem o direito de se divertir também um pouco, né? Mas, só que é um local que, né, ali, e segundo, aí também na história da nossa categoria, mais a minha categoria, era estivador, é aquele negócio, ó, quem estava lá era o estivador, nunca é o doqueiro, nunca é o conferente, é sempre o estivador. E eles fechavam boate, como Casa Branca, vocês já ouviram falar, né? Passado. Fechavam boate, eles se juntavam em 5, 6, fecha, só nosso. Ganhavam dinheiro, né? E se divertiam lá à noite, com as mulheradas lá toda, né? Cheio de mulher bonita, ora. E era a nossa vida mesmo. Alguns, como eu falei aqui, um sai do trabalho para casa, de casa para o trabalho, não para nem para tomar um cafezinho com um amigo. Mas tinha os boêmios, né? Gostavam da festa, gostavam de mulher. E foi quebrando, foi acabando isso, porque o poder aquisitivo das pessoas, do trabalhador, já não era a mesma daquela época. As próprias bocas desapareceu. Você vê que era difícil uma mulher naquela época dar bola, querer sair com um gringo, mesmo pago em dólar. Preferia sair com um estivador porque ele sabia que eu estava hoje, amanhã e depois da manhã lá. Quer dizer, estava todo dia. E o gringo não, o gringo ia embora, só voltava daqui o ano que vem. Então optava pelo trabalhador, né?
E a gente sempre foi privilegiado. Respondido. E havia, assim, alguma preocupação de vocês de se protegerem, não é? Ah, naquela época não existia raio. A gente pode falar o que existia, né? Todo mundo sabe. A preocupação, tinha até uma farmácia especializada ali na Amador Bueno, chamada Indiana. Existe até hoje. Era a chamada gonorreia. Isso não tinha quem não fosse portador. Mas hoje sim, hoje essa preocupação e a prevenção é importante, né? Os meios de comunicação divulgam. Infelizmente, tem gente que não se previne. E eu falo para vocês porque no Porto, ainda hoje no Porto, nós perdemos mensalmente alguns companheiros devido a essa doença, uma hepatite C. Ainda mês passado nós perdemos, para não dizer que perdemos muito, perdemos 3. A gente condena, né? Somente quando transmite para o lar, né? Para casa, para a família, né? Mas infelizmente, por mais que se oriente, algumas pessoas ainda são relaxadas, né? Outros que não gostam, né? De usar esse material. E nós perdemos no Porto diversos companheiros, não só na minha categoria, não, diversos. Quando começou a morrer por pico, a pessoa que morria por pico, morria muito por picada? Não. Picada do quê? Droga. Olha, a gente chegou a presenciar alguma vez um trabalhador, por isso que a gente fala em irresponsável, né? Tem um trabalhador que pegava seringa, rapaz, não faz isso, você vai se matar. Não faça isso. Que nada. Mata o quê, rapaz? Não mata ninguém. Pegava a seringa, lavava na água do tambor de suco de laranja. Impressionante. A gente falava, não adiantava. Passava na roda, né? A gente não tem um departamento, né? Nós naquela época não tínhamos um departamento para orientar, proferir palestras, né, no sindicato, orientando sobre, né, esse cuidado que teria que ter, né. Hoje, graças a Deus, quase todo sindicato tem assistente social, né, tem jornalista para escrever boletim informativo, orientando as pessoas, né, aconselhando a não fazer isso, aquele negócio todo. Hoje, quase todos os sindicatos estão esse departamento criado e ajuda muito a evitar. Mas ainda há um grande número que a gente perde companheiros aí. Vou passar para a última pergunta do nosso colega. A última? Eu não gostei. Vanderlei, Luiz Pires, técnicos da Codesp eram contrários veladamente à cessão dos armazéns 1 a 8 ao município. Né? Sua visão, aproveitando esse gancho do entretenimento, né? Teve visto um projeto de uso. Seção dos armazéns 1 a 8. Aquela parte ali, não havia interesse de empresários algum em construir um terminal ali, ainda com concessão para a Companhia de Obras do Estado de São Paulo. Aquela área do porto, do armazém 1 a 8, né, com esse projeto da Prefeitura hoje, louvável, eu mesmo participei da audiência pública, estou quase que sempre com o Papa conversando até a respeito. O que nós pudemos ajudar, ajudamos para passar, porque muita gente não aceitava, né, construir esse terminal turístico ali. Veja só, bom para a cidade, isso né, ninguém pode falar ao contrário. Veja só. Mas ali também já foi considerada uma área nobre do porto. Ali se embarcava muito a chamada cabotagem, né? E a chamada cabotagem, você sabe que a gente, as navegações dentro do nosso país, transportava carga para Manaus, para todos os estados, né? Tem porto.
como o bairro do Paquetá